sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê. Nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre. Estrutura qualificada com equipamentos de ponta. Corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. Cuidar da saúde da sua empresa é cuidar do seu colaborador. A Zuc é uma empresa especializada em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho. Atuando como parceira estratégica do RH na promoção da saúde e na prevenção de riscos no ambiente corporativo, com uma equipe técnica qualificada, a Zuc oferece todos os tipos de exames ocupacionais, laudos, cursos, palestras e mão de obra especializada. Também está pronta para apoiar as empresas na gestão de riscos psicossociais, ajudando a proteger a saúde mental dos colaboradores. Referência em conformidade legal, a Zuc é pioneira na gestão do e-social. Utiliza tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias e o sistema SOC para garantir acesso em tempo real a dados e análises. Com 25 anos, mais de 600 empresas assessoradas e 150 mil vidas atendidas, a Zuc está entre as 5 principais empresas de saúde ocupacionais e as mais lembradas entre os RHs, segundo o Prêmio Top of Mind de RH de 2025. Entre em contato agora para mais informações. Zuc, inovação e confiança a serviço da saúde no trabalho. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá! Estamos iniciando mais um podcast Gestão e Pauta com Cláudio Luve, o seu programa executivo, com audiência no Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde. Meu forte abraço a toda a nossa audiência. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, pelo canal YouTube Pod na Rede. E às sextas-feiras, na TV às 14 horas, no canal 527 da Claro Alto Tietê, em todas as cidades do Alto Tietê e Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Hoje o nosso bate-papo é como remunerar em tempos de escassez de mão de obra. Olha que tema bacana, pessoal. Estamos aqui novamente com o amigo Marcelo Samogin. Ele é sócio da Remunerar Consultoria Estratégica em Remuneração, consultor e palestrante. Meu amigo Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez aí para contribuir com o nosso programa. Boa tarde, Cláudio, audiência, boa tarde. Prazer falar sobre esse assunto que eu simplesmente adoro, que é estratégias e remuneração. Poxa, e sempre um prazer estar recebendo você aqui, porque a cada programa você traz algo novo, né? Traz aí bastante informação, conhecimento, né? E hoje tenho certeza que você vai trazer um tema muito pertinente para o nosso momento atual do mercado, né, de trabalho. Mas assim, embora que você já tenha vindo aqui outras vezes, fale novamente sobre de você,
sua jornada, sua carreira, porque assim, o programa tem crescido, Marcelo, então de repente se tiver alguém aí que está assistindo pela primeira vez, vai conhecer o Marcelo Samogin. Bom, quando alguém nos pergunta o que eu faço, Cláudio, eu ultimamente tenho respondido assim, a Remunerar junto comigo, nós temos falado de dados, informações e com o objetivo de transformar tudo isso em estratégia, seja de remuneração, seja de engajamento e produtividade nos clientes. É isso que a gente tem feito. 37 anos de remuneração. Há 14 anos atrás eu fui recusado de um processo seletivo porque eu tinha 41 anos e a vaga era para um candidato ou candidata até 40 anos de idade. E a Red Hunter, minha amiga, até hoje, né, me disse que eu não poderia participar do processo. Então eu fiquei triste uma semana, voltei a estudar gestão de negócio na FIA, depois de economia na PUC e gestão de pessoas na Fundação Getúlio Vargas. Criei a Remunerar, 14 anos, mais de 100 clientes, feliz da vida, fazendo uma coisa que eu adoro, mais de 12 mil horas de consultoria, mais de 100 clientes e perto de 90 mil funcionários atendidos nesses projetos de estratégia que nós temos feito. É isso. Poxa, bacana, Marcelo. Essa parte da história você não conhecia. Essa parte não, do processo lá, que era até 40 anos, você tinha 41 anos. Por causa de um ano. Exatamente. Mas esse um ano aí foi o que fez tornar aí, criar a Remunerar Consultoria, né? Mudou tudo. Então agora faz 14 anos, é isso? Exatamente. Tem a Remunerar. Exatamente. E os clientes a nível nacional, né, Marcelo? Metade do Brasil nós temos clientes. Né? Poxa, que bacana. Praticamente metade do Brasil. Poxa, hoje com o trabalho online é mais fácil você atender clientes de qualquer lugar do mundo, aliás, né? Poxa, que bacana, Marcelo. E até reforçar aí para a nossa audiência, né? Que a Remunerar Consultoria, aqui do nosso amigo Marcelo, é a nossa parceira e patrocina o programa, né? Então, até agradecer aí novamente, né, Marcelo? Você vem acreditando aí no nosso trabalho, no programa. Então, te agradecer aí, tá certo? Bom. E... Prazer fazer parte dessa história. Não, você faz parte, né? A gente até brinca que você já está virando sócio, né, Marcelo? Né? E, poxa, é só agradecer mesmo e ter você como amigo, como parceiro, né, como patrocinador. Então, ele tem feito a diferença aí para o programa, né, se manter, para poder levar conhecimento, informação, né? Bom, obrigado. Para trazer pessoas incríveis como você. Então, imagina. É gratidão, Marcelo. Marcelo, pensando em todas as transformações do mundo do trabalho, né? Podemos imaginar o fim da CLT? Puxa vida. Essa é uma pergunta do milhão, né? De 1 milhão? Quase, né? Ou mais até, né? Na verdade é um exagero, né, Cláudio? Pensar que a CLT um dia pode acabar, independente da história que ela construiu, desde quando ela foi construída, 70 anos atrás. Mas o que a gente assiste hoje é que talvez, se ela tivesse sido modernizada ao longo do tempo, hoje o Brasil poderia ter uma legislação diferente, né? Que focasse talvez... não só as condições de trabalho, né, mas também a produtividade e outras questões que ficaram para trás na história. Em 70 anos, o que aconteceu? N coisas, né? Internet, a economia dos dados, hoje a inteligência artificial tem tomado conta das discussões todas, né? E todo esse avanço, Cláudio, tem por trás a produtividade do trabalho, a produtividade das empresas, a produtividade da economia, a produtividade do país. Então, dizer que ela vai acabar é um exagero, né? Mas você tem, por exemplo, dados do estudo que nós fizemos com mais de 140 empresas recentes sobre as questões de escassez de mão de obra. Um sindicato patronal amigo nosso pediu um estudo perguntando assim, Marcelo, a Remunerar tem algum estudo que diz por que as pessoas declinam das vagas de emprego? Né? Eu achei o tema interessantíssimo, né? Como economista, como estudioso dessa área de 37 anos se debruçando nesses assuntos todos de gestão de pessoas, engajamento, remuneração, sistemas de recompensa, né? Eu falei, a bola veio pro meu campo, eu vou chutar. Criamos o estudo, mais de 140 empresas ingressaram,
65% mais ou menos em São Paulo, 20% em Santa Catarina, com dados muito interessantes, não somente sobre a influência dos auxílios governamentais sobre a decisão de emprego CLT, mas outras questões importantes, né? Por exemplo, você tem 16 milhões de pessoas, um pouco mais, dos dados de dezembro de 24, dados do IBGE, Ministério da Economia, se eu não me engano, 16,4 milhões de pessoas, MEI, microempreendedor individual. Que segundo o estudo da GV, tem uma renda 35% maior que a média CLT, tem qualificação maior de graduação e estudo, tem flexibilidade total de dias de trabalho e jornada, tamanho de jornada, estão formalizados, porque podem emitir uma nota fiscal, tem um CNPJ, recolhem INSS mensalmente e vão se aposentar um dia, né? Não sei se essas pessoas realmente um dia vão estar motivadas, Cláudio, a voltar a trabalhar para dentro das empresas sob a proteção, aspas, né? E é bem aspas, não pejorativamente, mas sob a proteção da CLT de 70 anos, que é uma senhora, que não foi atualizada ao longo do tempo, né? Sob a alegação de precarização do trabalho, né? A pandemia acelerou tudo na economia, a digitalização da economia é fato, né? Hoje a presença nas redes sociais, as reuniões online que nós fazemos são fruto de softwares que foram desenvolvidos na pandemia, né? E as opções de trabalho são muitas outras, além da CLT. Então, semana passada, falando sobre esse mesmo assunto lá no CONCAR, no Congresso de Recursos Humanos de Santa Catarina, eu fiz uma pergunta para um desembargador federal, aliás, foi muito boa a fala dele, perguntando se a CLT ia acabar, né? E perguntando também quem acabaria com a CLT, né? As empresas, o próprio governo, não. Os sindicatos, não. Os empregados, os funcionários, as pessoas se recusando a trabalhar nesse modelo. Porque ele ficou ruim? Não necessariamente. A CLT ficou desatualizada, né? Então esse é o grande cenário da história da economia e que tem por trás todas as relações de trabalho, tem por trás a produtividade da economia, que vem do trabalho, né? Que não é exatamente a produtividade do maquinário, dos equipamentos, que é fruto ou não de investimentos que poderiam ter sido feitos e não foram feitos, né? Nós estamos discutindo na economia desde a década de 80 a década perdida, né? Entre os economistas, a década de 80 foi a década perdida, porque o crescimento da economia é muito ruim, por condições N, que não foram favoráveis, né? Então, quando você cresce menos e o outro país ao seu lado cresce o dobro, ele está em vantagem. Você tem uma legislação pouco atualizada, com uma certa proteção, né, de algum lado, o outro país não tem essa legislação, ele concorre na mão de obra como recurso e pode atrair investimentos onde as leis são mais fáceis, né? Então você tem todo um contexto de economia que no fundo torna ou não a economia brasileira mais ou menos competitiva. Imagina um decisor do outro lado do mundo, na Ásia, nós vamos montar uma fábrica de produzir, por exemplo, copos de vidro, etc., né? Você tem a matéria-prima, a indústria sim, você tem a matéria-prima. Em serviço você pensa na mão de obra, na qualificação. E nas leis. Então eu tenho matéria-prima, mão de obra e leis favoráveis onde? Na Argentina, no Chile, no Brasil, ou no Uruguai ou no Paraguai. Uma empresa importante aí do sul do Brasil, de meias e roupa íntima, decidiu abrir uma fábrica, se eu não me engano, no Paraguai ou no Uruguai, para produzir lá e vender aqui no Brasil, porque o mercado lá é muito menor. O Brasil é muito interessante do ponto de vista de mercado, né, para vender. Mas a decisão foi montar essa fábrica fora do Brasil, né, porque as condições não foram as mais favoráveis, por questões de impostos também, N situações, né. Então a mão de obra ela faz parte desse contexto da economia, com aspectos muito particulares, né. Então você tem, por exemplo, a qualificação, que é uma coisa importante. Você tem o software que nós temos aqui dentro. Aqui dentro tem um software. Nós somos o hardware e aqui é o software, né? E as transformações, Cláudio, elas vieram no mundo do trabalho há muito tempo, antes da Revolução Industrial, na verdade. Porque no passado nós subíamos na árvore e íamos coletando a comida. E aí veio a agricultura e fixou o homem na terra, porque antes você era um nômade, né? E o problema de ser nômade é que os velhos ficavam para trás, porque não seguia o ritmo. E aí veio a agricultura, o trabalho começou para plantar
tratar e colher, isso demora 3, 4, 6 meses, dependendo do... E aí veio a Revolução Industrial, mas aí já é um outro tema mais ainda complexo para a gente entrar. Poxa, bacana, assim, então é um tema necessário de se falar, porque realmente, assim, né, Marcelo, falando CLT, o mundo está mudando, as pessoas estão mudando, né, estão buscando, de repente, novas alternativas, Marcelo? Historicamente, o trabalho sempre foi visto como um castigo, né? Em outras sociedades antigas, o trabalho sempre foi um castigo. Eu não sou um pesquisador dessa área, porque nós entendemos hoje do contexto atual. Mas o trabalho sempre foi um castigo, né? E essa associação, ela é muito ruim, né? Porque ela distorce uma outra coisa boa do trabalho, que é a atividade humana, né? Então, se você trabalha a vida toda, muito provavelmente você vai ter saúde a vida toda, independente do trabalho. Alguns não são saudáveis, né? Por isso, na economia, você cria a mecanização da economia para substituir trabalhos perigosos. Acontece muito isso, né? Semana passada, aliás, no Concar, uma pessoa falando sobre tecnologia tocou nesse assunto, né? Ele falou, então, gente, até então, a tecnologia, ela substituiu o trabalho mecanizado manual. E a inteligência artificial, provavelmente, né, o que estamos falando até hoje, é que ela vai de frente ao trabalho intelectual, que não é o trabalho braçal. O trabalho braçal vem sendo substituído desde a Revolução Industrial, quando surgiu a máquina a vapor, quando surgiu a eletricidade, depois veio a economia do petróleo, a economia dos dados, nós tivemos a Covid, 2 guerras mundiais, né? Com a tecnologia que foi desenvolvida na Segunda Guerra Mundial de radares, você faz um ultrassom hoje e identifica se os seus rins estão bem. Então nasceu na guerra, 70, 80 anos atrás. Então, é natural, aliás, né, você ter uma produtividade do trabalho maior para você ter uma vida pessoal diferente, né? Talvez mais saudável, talvez com mais lazer, né? Que alimenta a economia também de um outro lado, a economia de serviço vive disso, né? Provavelmente, se nós trabalhássemos terça, quartas e quintas, nós teríamos alguma coisa, academia ou diversão na segunda e às sextas-feiras, né? Então você cria renda em serviço nesses 2 dias que hoje não são criadas, né? Mas é um contexto assim, Cláudia, a economia ela é complexa demais e tudo na economia acontece por camadas. Isso é muito interessante. O mundo do trabalho está inserido nesse contexto todo, né, econômico, de relações e, no final da história, de produtividade. Porque a produtividade é tão importante, né, na produção de alimentos, por exemplo. É só um exemplo nesse contexto todo da produção da produtividade. A população ela cresce em progressão geométrica, né? Uma curva para cima. A população, a produção de alimentos cresce numa proporção aritmética, muito mais lento. Então, se nós não tivéssemos a produtividade que foi desenvolvida nos últimos 50, 100 anos, muito provavelmente você teria hoje uma quantidade de pessoas sem comida maior no mundo do que existe hoje. Então, essa é uma tradução simples do que é a produtividade. Independente se a produtividade criou água potável, se ela criou mais energia para essas pessoas sobreviverem, se a tecnologia dos telefones ou do laptop hoje são acessíveis ou não. É isso. Assim, poxa, Marcelo, e em cima de tudo isso que você tá falando então, tá trazendo aí pra gente aí de conhecimento, informação, das mudanças, né? Então, assim, temos transformações profundas no mundo do trabalho, então, Marcelo? O que eu vejo, Claudio, como eu comentei, é um contexto grande, né? Nós podemos entender que com as questões de escassez de mão de obra no mundo e não somente no nosso país, né? Será que a IA, ela cria uma produtividade tão grande que ela substitui a mão de obra que, não quer mais trabalhar CLT ou não quer mais trabalhar de 44 horas ou 40 horas por semana, né? Não sabemos essa equação toda, porque a produtividade vai crescer com a inteligência artificial e ela vai gerar desemprego. Então, aqueles empregos que vão sendo criados daqui para frente têm um valor de especialização maior na economia e uma remuneração maior, né? E aqueles que perdem o emprego, faz o quê? Porque o conhecimento ele vai sofrendo obsolescência. Nós assistimos isso na Covid. Profissões desapareceram, mudaram, né? E as pessoas, nós temos esse software aqui ainda, né? O nosso software não muda todo ano. Então você tem essa complexidade de poder adaptar e as pessoas sobreviverem nesse mundo novo com todo o sofrimento associado.
Então, nós pensamos uma carreira em recursos humanos há 20 anos atrás, de senioridade, júnior, pleno e sênior, em 6 anos, 8 anos, né? Será que todos os profissionais estão dispostos a esperar esses 8 anos para chegar no nível sênior? E o seu RH faz o quê para tornar essa história diferente? Porque eu tenho pessoas, certamente na estrutura, que podem aprender mais rápido usando a tecnologia, porque hoje ela é muito acessível, e poderiam avançar nessa carreira com um grau de senioridade mais rápido em 3 ou 4 anos. O seu RH está preparado para esse tipo de situação? E aí você tem um segundo desdobramento, que é a produtividade maior. Quando você tem uma produtividade maior na empresa, você tem chance de, por exemplo, pagar salários mais robustos, né? Uma remuneração variável, que é uma grande estratégia para poder reforçar o valor dessas pessoas que produzem mais nas empresas. Marcelo, dentro da sua fala aí, né, até trazendo um pouco da questão da IA, Sim. inteligência artificial, muitas carreiras, muitos empregos deixou de existir mesmo, isso é fato, né? Mas também outras estão surgindo e irão surgir. Então, quer dizer, a questão é, as pessoas também estão se atualizando? O RH está percebendo essa necessidade de repente desenvolver os seus colaboradores para essa temática que é muito atual, essa questão aí da IA, que está substituindo alguns trabalhos, mas é óbvio que vai criar outros. As pessoas estão acompanhando corretamente, Marcelo? Você sente isso ou não? Em algumas situações sim, outras na maioria, na minha opinião, não, ainda não, né? Eu brinco com a questão, Cláudio, do software que nós temos aqui, atualizado uma vez por quando você nasce, porque nós somos preparados assim, né? Você tem uma situação de perigo, o seu cérebro se comunica com as vísceras, com a parte imunológica, eu não sou especialista nisso, você cria adrenalina, o corpo joga aquilo na circulação e te prepara para correr ou para o combate. O nosso software só faz isso. E aí você tem uma discussão sobre o quanto a tecnologia ela favorece o aprendizado e o quanto as pessoas podem absorver disso sem ficarem doentes. Porque hoje isso aqui é um motivo de preocupação, de alerta, perda de sono, instabilidade emocional aqui, né? Nós sabemos disso. Isso não quer dizer que seja ruim, né? Todos os efeitos da NR1 também passam por essa relação com a tecnologia, né? Agora, como é que as empresas podem usar a tecnologia para estimular as pessoas a serem melhores naquilo que eles fazem? Na minha opinião, é uma coisa que as empresas estão ainda trabalhando, porque a Covid aconteceu ontem. Na história humana, a Covid aconteceu ontem, 18h30. Nós estamos há 5 anos discutindo se a liderança consegue fazer com que as pessoas entreguem resultados, se as empresas conseguem entregar os resultados ou não, né? Então nós estamos discutindo ainda como adaptamos o home office, se ele vai continuar ou não continua, né? Porque no fundo a tradução do home office é assim, eu gasto menos em sapato, roupa, eu posso acordar 10 minutos antes de começar o trabalho, pentear o cabelo e começar a trabalhar. Então o tempo tem um valor diferente, né? E o tempo em São Paulo tem um valor diferente do interior do Nordeste, da Bahia, ou em Santa Catarina, no Paraná. O lugar determina o valor do tempo, né? É tudo muito complexo. E as empresas, nessa hora, na minha opinião, poderiam falar mais, por exemplo, como é que as pessoas aproveitam melhor essa tecnologia disponível aqui, com baixíssimo custo, né? Porque a economia, Cláudio, na história da economia, na história humana, a tecnologia sempre eliminou empregos. Sempre. Sempre. Né? Quando você não tinha o Excel, quando você tinha o Lotus 123 e você aprendia a trabalhar na Pivot Table, que é a tabela dinâmica do Excel, aquilo é uma maravilha, né? Eu gastava um dia para fazer um relatório importante e aquilo resumia o relatório em 15 minutos e você levava para o chefe para uma reunião dali meia hora. A tabela dinâmica fazia isso. E outras tantas opções que eu nem conheço e outros podem conhecer e comentar a experiência, né? A inteligência artificial é isso. Como é que ela adapta o seu trabalho para você entregar mais, com mais qualidade, né? Agora, de novo, o nosso software está preparado para trabalhar com essa velocidade? Né? Porque a questão é a velocidade, não é a tecnologia. Então, a velocidade é muito maior que o nosso software, né? E ele não se atualiza. É uma brincadeira boa essa, né?
Assim como você ingressa numa companhia e você recebe um novo aplicativo que é a cultura empresarial, é um outro software. E você precisa se conectar com aquilo para fazer esse sucesso ali, entregar o que você precisa no seu cargo, pela descrição de cargo. E aí as empresas deixam de falar sobre competências, que é uma coisa antiga, olhar a descrição de cargo e selecionar competências, muito antigo. Deixam de fazer... As estatísticas dos estudos nossos dizem o seguinte, você tem... 50% das empresas não fazem uma pesquisa de clima. 20% das empresas fazem avaliação de competências. 20% de empresas aplicam assessment, que são aqueles estudos de comportamento, em processos seletivos e em processo de promoção. Ou seja, você tem uma série de ferramentas em recursos humanos e não chegamos ainda na parte de remuneração. Nós vamos chegar lá, né, que complementam essa forma de gestão atualizada para você dizer para um funcionário novo, um colaborador novo, olha, vale mais a pena trabalhar na nossa empresa mais tempo. Né? No final da história é isso. Aqui você aprende mais rápido, porque nós criamos as boas condições junto com a nossa liderança. Liderança qualificada. Já trouxemos alguém mais para o cenário como ator. Porque a NR1 vai focar isso também. Aquela coisa da segurança do trabalho, né, de um bom ambiente de trabalho, que não adoece as pessoas. Né? E aí, Cláudio, o que acontece? Naturalmente, a produtividade daquela empresa, daquela área aumenta. Né? A satisfação, o engajamento aumenta, a qualidade do que é entregue aumenta, os clientes reconhecem e compram mais. Compram mais vezes. E aí você tem caixa para pagar remuneração variável baseado em bons indicadores, baseado numa arquitetura de remuneração segura para a empresa. O empresário precisa disso, o acionista precisa dessa segurança de que você tem o retorno do capital garantido e aí você tem a premiação daquilo que foi negociado com os funcionários, independente se for um modelo de PLR, independente se for um modelo de bônus. Né? Então você percebe, a partir da qualificação, você tem a produtividade, novamente falando da produtividade, né? E você tem o quê? O sistema de recompensa e remuneração associado a esse grau diferente de gestão da empresa. Então você mudou a cultura de uma empresa usando a remuneração variável, essa estratégia? Na minha opinião, sim. Você muda a cultura de uma empresa. Então se alguém nos pergunta hoje, aqui na saída, no café, como que eu mudo, como que eu posso mudar a cultura da minha empresa pensando em resultado? Acabamos de falar sobre isso. A remuneração. Faz parte dessa história. Faz parte dessa história, né, Marcelo? Falando da pesquisa, que é importante, né? A pergunta principal era, as pessoas declinam por conta dos auxílios do governo? Sim, mas não na proporção que nós esperávamos, porque outros elementos surpresas apareceram no estudo. Quando você compara a amostra de pessoas ou cargos operacionais versus especializados, nos cargos operacionais, sim, apareceu o auxílio do governo com uma certa força. Do lado dos especialistas, não. Né? O que apareceu muito forte dos lados operacionais? 8, 10, 12% das empresas responderam sim, o auxílio do governo interfere na decisão das pessoas. Né? Entre essas empresas, mais de 30% responderam como primeiro motivo de decisão o auxílio do governo. Isso é importante, porque nós pedimos um ranking. Né? Quais são os 3 motivos que declinam cargos operacionais, os 3 principais motivos que declinam especialistas. Especialistas são técnicos e pessoas com nível superior, né? Graduação superior. Então, entre os operacionais, surgiu sim. Né? O primeiro motivo, entre 30% de quem selecionou aquilo, é o auxílio do governo. Mas apareceu também, com muita força, não retorno das vagas, então o RH não sabe o motivo de verdade por que a pessoa declinou, não sabe. Apareceu remuneração fixa, apareceu benefícios também, né? E aí, simplesmente, se você aumenta o salário base das pessoas para tentar competir melhor no mercado, você resolveu um primeiro problema, mas criou um segundo, porque você não tem caixa para fazer isso para a empresa inteira. Você não pode pegar a sua folha de pagamento, você já trabalhou com folha, e fala assim, bom, a partir de agora nós vamos mudar a nossa tabela salarial e nós vamos remunerar 20% mais todos. Você não tem caixa para fazer tudo isso, porque você vai repassar isso para os clientes não vão aceitar isso imediatamente, você deixa de competir no mercado por conta de preço, e aí você tem problema no negócio como um todo. Então, na minha opinião, a remuneração variável, ele é um grande motor de mudança nessa hora para falar de cultura de resultado, produtividade, pensando nesse software que a gente tem aqui instalado na cabeça de cada colaborador, cada funcionário.
É um grande resumo de um assunto muito complexo. Maravilha, Marcelo. O papo tá bom, mas deixa eu anunciar aqui os patrocinadores, claro. Marcelo. A Zuc Saúde Ocupacional, assessoria completa especializada em SST, Segurança e Saúde do Trabalho, que é referência e conta com atendimento nacional. O Centro Universitário ENIAC, com cursos de graduação e pós-graduação, que é tradição em Guarulhos e região. E a Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica com atendimento nacional. E o grande amigo Marcelo aqui, representante, o sócio CEO aí da Remunerar, está aqui presente. Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. O seu sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê. Nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre. Estrutura qualificada com equipamentos de ponta. Corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. Cuidar da saúde da sua empresa é cuidar do seu colaborador. A Zuc é uma empresa especializada em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho. Atuando como parceira estratégica do RH na promoção da saúde e na prevenção de riscos no ambiente corporativo, com uma equipe técnica qualificada, a Zuc oferece todos os tipos de exames ocupacionais, laudos, cursos, palestras e mão de obra especializada. Também está pronta para apoiar as empresas na gestão de riscos psicossociais, ajudando a proteger a saúde mental dos colaboradores. Referência em conformidade legal, a Zuc é pioneira na gestão do e-social. Utiliza tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias e o sistema SOC para garantir acesso em tempo real a dados e análises. Com 25 anos, mais de 600 empresas assessoradas e 150 mil vidas atendidas, a Zuc está entre as 5 principais empresas de saúde ocupacionais e as mais lembradas entre os RHs, segundo o Prêmio Top of Mind de RH de 2025. Entre em contato agora para mais informações. Zuc, inovação e confiança a serviço da saúde no trabalho. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta. Hoje o nosso bate-papo é como remunerar em tempos de escassez de mão de obra. E estamos aqui com o Marcelo Samogin. Ele é sócio da Remunerar Consultoria Estratégica em Remuneração, consultor e palestrante. Aliás, quando a gente cita a questão do palestrante aí, você vem também realizando esses trabalhos aí, né, Marcelo? Levando conhecimento, né? Cláudio, na verdade a consultoria, ela produz conhecimento, né? Desde o início do primeiro dia da Remunerar eu pensava nisso. Como é que nós podemos criar conteúdos, né, assuntos dentro da nossa área de recursos humanos, não só remuneração, porque a minha história começou em remuneração e eu tive diversos RH sob responsabilidade, para estimular o debate, ensinar as pessoas, criar situações de discussão que sejam valiosas para todos. Poxa, bacana. E eu já tive a oportunidade de prestigiar
parece a sua aí, lá pelo Ciesp Guarulhos, né? Ciesp Guarulhos. Aliás, mandar um abraço aí pro pessoal do Ciesp Guarulhos aí, né? O Dirceu e toda a equipe aí, né, Marcelo? Dirceu e todos. Pessoas incríveis ali, tem né? um grupo enorme ali que faz aquilo funcionar. Verdade. Pessoal, só um recadinho aqui. Durante o programa, fica passando aqui os QR Code dos nossos patrocinadores. Entre e conheça aí, tá certo, pessoal? Marcelo, os auxílios do governo competem com o trabalho CLT? Então, Cláudio, os números mostram que sim, né? Mas nós temos outros ofensores, né? Então, você pode imaginar que para cargos operacionais, nem sempre o RH tem uma resposta firme por que a pessoa desistiu da vaga, mas apareceram também, além do auxílio do governo, dos auxílios, né, do governo, sejam eles federal ou não, tamanho da jornada de trabalho, benefícios que as empresas podem reformar a qualquer tempo, né, que não incidem em cargos, inclusive, salário base, pacote de remuneração, pensando em salário base mais remuneração variável. Isso do lado dos cargos operacionais, né, que são salários médios menores. Ao contrário do lado dos especialistas, apareceu muito forte a questão de remuneração. Embora você tenha todo um cenário de que hoje alguns trabalham por propósito, ok, não tem nenhum problema em chegar nesse tipo de conclusão, etc. Mas do lado dos especialistas saiu muito forte a questão do tamanho da jornada e flexibilidade de horário, né? Que é uma coisa que nós já sabemos, né, eu iniciei minha carreira na Zé Abrambovéria em Osasco, né? Nós tínhamos lá o horário flexível às sextas-feiras. Então, se você acumulava 1 ou 2 horas ao longo da semana, chegando mais cedo, às sextas-feiras você saía um pouco mais cedo, 3 da tarde, anos 80. Anos 80. Para ser mais exato, 1988, em Osasco. E nós estamos em 2025. Então, essas questões todas de flexibilidade, de rever as condições de trabalho, é evidente que a indústria é diferente do setor de serviços, a vida urbana em São Paulo é diferente de um interior do Brasil, qualquer que seja o local, sul, norte, nordeste, não importa, mas eu vejo que tudo acontece muito a reboque do que a CLT sempre propôs como regra, como lei, né? E a gente não desvaloriza a CLT nessa hora, mas o que eu entendo é que a economia inteira evolui, as relações de trabalho precisam dessa evolução, porque a vida evolui, a tecnologia leva as pessoas para isso, e as leis, Cláudio, no caso da CLT, que é o nosso foco aqui, ficaram paradas lá em 1943. Toda a consolidação das leis do trabalho, que são diversas leis, né? Por isso que chama consolidação, nós sabemos disso, né? Não é uma lei única. Você teve atualização na lei trabalhista, na reforma trabalhista, 2017, 70 anos depois praticamente, né? Que mudou algumas coisas, que falou não necessariamente de jornada, mas falou de remuneração variável, artigo 457 da CLT, falando que a remuneração variável vinculado a metas, você não tem, os impostos não são devidos. Isso está escrito ali no artigo 457 da CLT. Então, quando nós pensamos em reformulação ou transformação do mundo do trabalho, não é para precarizar o trabalho de quem ocupa essas funções novas. É, na verdade, para adaptar o trabalho para a economia nova. Hoje a gente fala da economia dos dados, nós estamos falando de inteligência artificial, e o quanto as pessoas no aplicativo aqui, no app do cérebro, né, conseguem acompanhar essa velocidade. A questão é a velocidade. Porque no passado você aprendia uma profissão em 3 anos, 2, 3 anos, 4, e trabalhava naquilo mais quanto? 10, 15 anos. Né? Então é muito tempo perto do que a tecnologia, né, nos oferece como oportunidade de aprendizado. Até porque a obsolescência do que você aprendeu agora pode ser que daqui 2, 3, 5 anos não tenha mais valor. Então o seu trabalho não tem mais valor naquela área. Né? Agora, como as empresas, Cláudio, elas convencem as pessoas que vale mais a pena trabalhar na nossa empresa e não na empresa concorrente, você tem uma infinidade de coisas que as empresas até hoje não fazem. Um exemplo só, nosso banco de dados, né? 50% das empresas não fazem uma pesquisa interna de clima.
que não é um trabalho sofisticado, não custa um rio de dinheiro e nada mais é do que um canal de comunicação, porque você cria aquele relacionamento para saber onde estão oportunidades, onde estão problemas, uma série de coisas, né? Então, e não estou dizendo que é errado fazer ou não fazer, né? 30%, 40% das empresas têm um plano de cargos oficializado, comunicado, não necessariamente homologado com o sindicato, porque a reforma trabalhista deixou isso de lado. Então, quando você tem um plano de cargos, que ele não é obrigatório, você obrigatoriamente vai falar sobre competências, né? Então, hoje nós temos muitas empresas, muitos casos, clientes inclusive, que não conseguem definir com clareza quem é o júnior naquele cargo, quem é o pleno e quem é o sênior. Embora o mercado reconheça, porque o salário é diferente e o tempo, muito orientado pelo tempo, não define as competências, né? Então nós estamos, em alguns estágios, nós estamos muito no raso, no básico, para definir valor de uma pessoa sentada na cadeira para um cargo, e o mercado avançando com a tecnologia, falando de inteligência artificial, né, falando de robotização, né? Nós imaginávamos um robô trabalhando, o Schwarzenegger, né, no filme Exterminador do Futuro, enorme, assim, 2,20 metros de altura, né? Na verdade, ele já existe, ele está aqui dentro. Ele é isso aqui. Né? E ele não é tão assustador assim, mas ele vai eliminar empregos, né? Ele vai nos forçar, nós como pessoas e as empresas, a imaginar o aprendizado humano de uma maneira diferente, né? Olhando a internet, por exemplo, e a quantidade de informações que você tem como fonte de aprendizado, para aqueles que se arriscam a aprender de forma diferente, né? E tudo isso é diferencial competitivo, no fundo, né? Entre pessoas, entre empresas, entre profissões, entre estados, país, né? E aí você olha os números do estudo e começa a se perguntar, né? Bom, nós temos 16 milhões e tantas pessoas que são MEIs, com aquelas condições todas que eu citei. Então eles têm renda 35% maior pelo estudo da GV, tem formação melhor, né? Semana passada eu andei com um rapaz no Uber, ele era formado em logística e por opção trabalhava no Uber. Eu falei, olha só, ele quase apareceu no nosso estudo. Né? Por quê? Né? Mas por quê? Por causa da renda, né? Por pagar menos impostos, né? Os porquês são o segredo da vida, no fundo, né, Claudio? Explicar as coisas, né? Porque ele já experimentou trabalhar na empresa e não gostava, né? Porque ele tem filhos pequenos e prefere um horário livre, ou os pais idosos. Olha que impacto isso, né? Tenho em casa, meus pais lá em Osasco, 82 anos, e minha mãe com 79 anos. Precisa de cuidado, precisa ir levar ao médico, é igual criança, né? Então, isso tudo compete no tempo. Então, quando eu tenho uma amarração de trabalho que das 8 às 18, né? De segunda a sábado, etc., segunda a sexta, eu tenho outras limitações para acompanhar os pais no médico, os filhos na escola, e eu acho que todo mundo passou a se questionar muito por essas condições depois da pandemia. E é natural da evolução. A tecnologia nos levou para isso? Sem dúvida nenhuma. A tecnologia, né? E ela transforma o mundo sem pedir licença. Olha o que aconteceu com os táxis em São Paulo. Né? Você tinha um mercado fechado, controlado pela prefeitura, não emitia novas licenças, e hoje você anda de Uber, etc. Poxa, Marcelo, até voltando um pouco aí na questão aí dos auxílios do governo, né? Se competem com a CLT. A gente sabe que tem muitas pessoas aí que, não sei se posso falar essa palavra, viciaram a usar esses auxílios do governo, de repente se acomodaram, não sei se também é correto falar isso, e de repente não buscarem um trabalho CLT. Mas aí também você citou também a questão dos aplicativos, que de repente a pessoa não quer mais ter ali o papel do chefe ali, aquela questão do horário, de entrar e sair. Então de repente ele achou a oportunidade ali no aplicativo, uma forma de ele de repente ser o chefe dele mesmo, por exemplo, né, dele determinar o horário de trabalho dele, né, Marcelo? Seria mais ou menos por esse contexto, Marcelo, que está tendo algumas mudanças aí. E aí, e também em cima disso, Marcelo, como que as empresas podem se adaptar mais
para poder, de repente, trazer mais esses colaboradores para dentro da empresa? Porque nosso tema é escassez, né? Então, como que as empresas, de repente, podem se adaptar para poder trazer essa mão de obra que estão, de repente, aí por causa do auxílio do governo, ou de repente o aplicativo, né? Ou até agora o trabalho dos influencers, né, Marcelo? Sim. De repente, sim. ali um São videozinho... comunicadores. Oi? Comunicadores, né? Então, qual que é o seu olhar e como que as empresas podem se adaptar nesse contexto? Assim, pensando muito amplo, Cláudio, parece que até um dado momento, talvez, não sei, antes da pandemia, nós sempre fomos treinados na escola pensando que o Brasil tem de tudo abundante. Espaço, água, né? A energia elétrica hoje vem, mão de obra, mas não é mais verdade isso. Então, as empresas, na minha opinião, teriam que repensar suas estratégias de pessoas e de liderança, inclusive, para convencer as pessoas de que o nosso modelo de trabalho, desenvolvimento e remuneração e acolhimento do seu trabalho aqui, para você produzir mais, é mais vantajoso do que dirigir um carro 8, 10 horas no trânsito em São Paulo como Uber, e sem demérito nenhum, né? O rapaz que me trouxe na semana passada era formado em logística. Então, quando você olha para dentro dos dados, né, por que no Brasil, um país gigantesco, 20% dados que a imprensa publicou, a revista Exame há um tempo atrás, faz parte do nosso estudo, que pode ser acessado por todos que estão nos ouvindo agora, né? É só entrar no www.remunerar, com R no final.com.br, ou acessar o nosso newsletter novo no LinkedIn, que já temos quase 1.000 acompanhantes, chamado Remunerar na Prática, e essas pessoas entram no estudo e podem ter os relatórios sem qualquer custo. Que bacana, Marcelo. Então as pessoas podem ter acesso ao seu estudo que você realizou aí com diversas empresas. Sim. Esse estudo com 140 empresas, ele não... 140 empresas? 146 empresas, para ser exato. 50% indústria, 50% serviço, 60% São Paulo, 20% Santa Catarina e outros lugares, totalmente sem custo. É muito interessante, é enorme o relatório, não daria para comentar aqui em tão pouco tempo, mas ele aborda essas questões, né? Então, sim, o emprego CLT compete com outros empregos, compete com o auxílio do governo. Você tem na economia mais 16 milhões de pessoas como MEI. Você tem 20% dos formados em logística desempregados, um estudo da revista Exame, publicado recente. Você tem 20% de pessoas formadas em biologia sem emprego, mesmo o Brasil tendo a Amazônia. Olha como você tem 20%, 18%, 25% de pessoas formadas na área de saúde sem emprego, né? Será que as empresas, num país que precisa de saúde, será que o salário dessas pessoas não nos convence a trabalhar nas empresas que tanto precisam dessa mão de obra? Será que as pessoas não têm a qualificação esperada? Porque a qualidade do ensino também é bastante questionável, né? Será que as pessoas se formaram no estado e a demanda por essa profissão acontece lá em Santa Catarina, ou no estado do Paraná, ou lá na Bahia, no Nordeste, no Recife? Ou você tem esse descasamento entre o recurso e a demanda, né? Então, não dá friamente para pensar que os salários são baixos demais e as pessoas não se submetem a esse tipo de trabalho CLT porque não enxergam como oportunidade de carreira. Seria leviano demais afirmar isso, porque nós não temos dados, né? A pesquisa não tem essa abrangência toda, né? O que nós temos de fato é assim, os motivos pelos quais as pessoas desistem das vagas. Então, do lado de cargos operacionais, nós temos sim o auxílio do governo e outras coisas, como remuneração, como benefícios. Do lado dos especialistas, sim, nós temos tanto remuneração, e falando muito sobre a jornada e o tamanho da jornada de trabalho, né, a frequência do trabalho, por conta dessa vida moderna e do quanto nós somos exigidos, né, sobre o tempo. No fundo, nós estamos discutindo o tempo, né, Cláudio? Tudo é o tempo. É o tempo que você acompanha seu filho na escola, é o tempo que você acompanha seus pais numa consulta médica, é o tempo que você trabalha, é o tempo que você se desloca no trânsito, né? E é o tempo que você gasta para fazer uma atividade que talvez a inteligência artificial te ajude a fazer em metade do tempo. No fundo, nós estamos falando do tempo. E aí, o que recursos humanos faz? Né? Assiste. Né? Falei hoje num fórum sobre essa questão.
Falei, gente, o recurso humano precisa redefinir várias coisas, fazer o que é básico, começar a olhar para a competência das pessoas para valorizar quem entrega mais, né? Fazer processos de assessment, processos seletivos, em promoções para ter mais assertividade numa escolha, quem vai ser promovido à liderança, pensando que um nível sênior, mais 2, 3 anos, ele pode ser o coordenador, mais 2, 3 anos ele vai ser um executivo, gerente, gestor daquela área. E aí o perfil dessa liderança tem a ver com o perfil da empresa. Olha como você vai montando uma estratégia, né? Então, à medida que você pensa em recompensar as pessoas de um jeito diferente, não só salário fixo. Ok, você até pode pensar que o salário fixo ele tem um efeito de atratividade, né? Mas ele é limitado demais, porque ele não muda a produtividade das empresas. Ele não muda o modelo mental de produtividade, de cultura. Você tem os benefícios que podem ser adaptados, né? Hoje você tem uma flexibilidade enorme de oferecer benefício. Eu tenho um amigo da Bematize, que é um colega já, ele trabalha nessa área de flexibilização de benefícios. E você tem a remuneração variável, que vai de encontro às questões da pesquisa. Mas precisa ser cuidadoso. Eu preciso de uma boa coxa de retalhos, de uma boa coxa de indicadores, OKRs ou KPIs, não importa, né? Globais, por área, eventualmente individualizados. Eu preciso de uma arquitetura para encaixar isso, para fazer um cálculo seguro, uma boa comunicação, e eu preciso de uma liderança engajada nesse ponto, né? Para fazer essa mudança de cultura, onde o dinheiro que vai garantir a remuneração, o pacote de remuneração mais atraente, tem uma proteção para tudo isso funcionar. É como se fosse um aditivo, um óleo lubrificante, que faz tudo isso mudar de patamar, né? Eu não sou dono da verdade, gente, né? Você já me conhece faz tempo, Cláudio, eu sou muito honesto nisso. Mas quando nós em remuneração sempre trabalhamos muito com problemas complexos das empresas, né? Então, como é que você mexe na cultura? Você mexe na cultura também pela remuneração, também pelo estilo de liderança, também por benefícios que podem ser melhorados e, por que não, na tentativa de convencer as pessoas de que vale a pena trabalhar mais tempo na nossa empresa, porque aqui você aprende mais rápido, né? Você pode se tornar um sênior naquela profissão com mais velocidade. Então tudo isso é um belo de um atrativo para poder responder essa questão, né? Porque, do contrário, Cláudio, as pessoas vão preferir, ao invés de trabalhar numa fábrica barulhenta, perigosa, longe de casa, dirigir um carro de aplicativo, por exemplo, né, numa cidade como São Paulo, 8 ou 10 horas por dia, sentado no ar-condicionado do carro. Essa é a realidade dos fatos, né? Nós não mudamos essa realidade. E a tecnologia criou tudo isso. Então, a tecnologia ela vem como um trator, ela não pede licença. Olha a tecnologia por trás aí, né? Criou os aplicativos, né, Marcelo? Exatamente. Eu imagino... É interessante, né, Marcelo? Então, quer dizer, ela criou ali o aplicativo e, de repente, ela criou ali um novo emprego, que é Exatamente. O motorista do aplicativo, né? Uma nova atividade. Uma nova atividade, né, Marcelo? Profissional. É profissional. E, Marcelo, eu preciso passar aqui mais um recadinho, tá certo? Claro. Quer ter a sua empresa, a sua marca no programa Gestão em Pauta com Cláudio Luve, com audiência e destaque nacional? Entre em contato através do WhatsApp 11 940 805 486 ou por e-mail gestãoempauta23@gmail.com e solicite mais informações. Marcelo, eu queria continuar aqui te fazer uma outra pergunta aqui. Como repaginar as estratégias de remuneração para ser competitivo? Você trouxe aí algumas ideias aí, mas queria que você falasse mais sobre isso. Imagine uma empresa, Cláudio, que talvez muitas delas queiram redesenhar a cultura, né? Repaginar a empresa inteira. Primeiro você precisa falar de resultado, que tem a ver com a produtividade, que tem a ver também com a forma com que você organiza os cargos e fala de competência. Você vai descendo na descrição de cargo, você olha as competências. Então, à medida que as pessoas melhoram suas competências, obrigatoriamente a liderança precisa se qualificar melhor para aproveitar essa vantagem competitiva, concorda? Sim. Né? Uma liderança. Sim. O que é uma empresa em casa, o país sem a liderança? Né? Complexo demais, perigoso, aliás. Então, você vai criando as condições como se fosse um adubo que você vai depositando naquela terra junto com a semente e, de repente, surge uma árvore frutífera, né?
E o fruto de tudo isso é a riqueza para a sociedade, não é para a empresa. Porque a empresa vai ganhar dinheiro, a empresa vai investir aquele dinheiro para criar novos clientes, etc. Com ou não mais tecnologia, que tem um problema, aliás, a tecnologia, né? Imagina o seguinte, a cada nova tecnologia que surge, se a pessoa, o seu vizinho do apartamento de baixo ou do lado, ela não usa aquela tecnologia, você cria uma separação ali. Então nós falamos hoje de igualdade e diversidade, mas a tecnologia obriga esse ambiente de separação, porque ele vai separando por camada os acessos, né? Isso tem a ver com o quê? Com a evolução humana, talvez, não sou especialista nessa área, mas é isso que nós enxergamos, né? Isso favorece a competição, para você ter melhores funcionários, colaboradores, os clientes reconhecem sua marca com muito valor, eventualmente estão dispostos a pagar mais caro por ter o seu serviço ou produto, não é isso que acontece? E indicam a sua marca para você continuar vendendo. Sim. Então, você jogou um óleo lubrificante nessa engrenagem a partir dessa mudança de cultura, tendo como motor o quê? Tudo que já existe, né? O conhecimento instalado, algumas pessoas que já estão na sua empresa e outras que vão chegar, né? Mas o esforço de convencimento dessas pessoas que vale a pena passar mais tempo conosco aqui e não na empresa do outro lado da rua, é um esforço da liderança, é um esforço de recursos humanos, com ferramentas de trabalho que nós conhecemos faz 50 anos. Falar sobre competência, falar sobre assessment de processo seletivo, que hoje ficou muito mais barato, e promoções, pesquisa de clima interno, não um plano de carreira, mas aquele plano de desenvolvimento que tem aquele plano de cargo que leva em consideração o desenvolvimento das pessoas em cada carreira para chegar no grau de senioridade, porque o salário ele vai ser uma decorrência daquilo que as pessoas entregam. Então, as estratégias são essas, elas estão na mesa há muito tempo. Hoje com a NR1, imagina uma empresa, acabamos de dizer sobre isso, né? As empresas vão ser cobradas por ambiente de trabalho, saúde do trabalhador, que é muito, muito importante, aliás, né? Ninguém refuta a importância de cuidar da saúde do trabalhador. Independente do perigo, né? Isso aqui causa no nosso software aqui dentro, isso aqui é um outro software, né? E o trabalho tem ou não a ver com isso, isso é uma outra coisa, né? Mas imagina essas oportunidades para você. Nós falamos de gestão por competência, nós falamos de pesquisa de clima, nós falamos de plano de cargos, pensando tudo isso como um modelo de você tornar o ambiente profissional da empresa mais produtivo, inclusive como uma prevenção de não ter problemas lá na frente com a NR1. Eu tenho ouvido isso de médicos falando sobre isso. Então, uma liderança mais qualificada trata melhor as questões de conflito, sem dúvida, né? Um plano de cargos e competência resolve a questão da transparência das carreiras, ajuda muito, muito. Nós estamos falando de competências faz 30 anos, nós falamos de benefícios flexíveis faz mais de 20 anos, né? Então, todas essas soluções, elas estão na mesa. E aí você precisa entender o seguinte, o seu negócio, aquele business pede o quê? O que faz mais efeito hoje? Com mais velocidade e menos custo. E aí você vai encaixando essas peças, né? Os jovens querem uma carreira rápida, nós estamos brincando sobre isso, né? O garoto chega na empresa e fala, eu quero ser o diretor ou o vice-presidente em 4, 5 anos. Você não pode questionar a capacidade da pessoa de aprender e chegar nessa carreira com mais velocidade do que outros que gastam 20 anos, 15 anos, como nós, como é o nosso caso. Né? Era mais lento a coisa. Por quê? O acesso hoje ao conhecimento ele é praticamente ilimitado e muito barato. Então, se você não cria como RH, repensa essas condições, você vai ficando para trás. E aí não adianta reclamar que um novo aplicativo surgiu, que um novo modelo de trabalho foi criado e nós estamos aqui tentando contratar pessoas na base CLT. Olha, é um dilema enorme isso, né? Nesse contexto todo, nós estamos falando de pejotização na economia, né? Todas as decisões de julgamento de PJ no Tribunal Superior do Trabalho foram bloqueadas, né? Por conta dessas questões todas. Que nós temos uma reforma tributária daqui para frente, que vai impactar a tributação, inclusive do trabalho, CLT ou MEI. Então, o contexto é esse. Eu tenho certeza que a pior situação é ficar parado. Não pode ficar parado. As empresas que quiserem acesso ao relatório, é gratuito.
www.remunerar.com.br. Nós temos a newsletter no LinkedIn chamada Remunerar na Prática. Convido todos a participarem dessa newsletter. Nós já temos perto de 1.000 inscritos. 1.000 inscritos? Então, a cada semana ou 10 dias, nós publicamos sempre um assunto provocante de recursos humanos, que essa é a maneira da Remunerar se comunicar no mercado e provocar as empresas a transformarem dados, números em estratégias. Né? Usando recursos humanos, repensando recursos humanos, estratégias que são importantes, e o mundo não para, é veloz demais. Poxa, é veloz demais, né, Marcelo? Muda veloz demais. Todo momento, né? Veloz. Vou voltar um pouco lá atrás, lá as coisas mudavam em 2, 3, 4 anos, né? Sim. Agora não, muda de um dia para o outro. Muito rápido, muito rápido. Então as empresas têm que acompanhar, né, ali as suas metodologias internas, né? Então você tem ali as ferramentas, mas tem que saber utilizá-las, né, Marcelo? Então, assim, Marcelo, eu queria, assim, que você deixasse aí com poucas palavras, uma empresa aí que, de repente, voltando a essa questão do nosso tema, que é a escassez, né, da mão de obra. Então, você já citou diversas situações aí que pode contribuir nesse sentido. Sim. E a remuneração é uma delas. Sim. Tá certo? Se uma empresa aqui entrar em contato com você agora, né, e você... o que você vai levar para essa empresa? Com foco em remuneração, né? Para, de repente, ajudar a mudar esse cenário. Eu levaria, Cláudio, eu colocaria como prioridade, talvez, um banho de loja na liderança, né, para trazer todo mundo para a mesma página, né? Naturalmente, as pessoas não têm o mesmo entendimento sobre um problema. Isso é um problema, né? Como é que você lida dali para frente? Porque as questões de renda mínima estão sendo discutidas no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Europa inteira, etc. Então, primeira coisa, a atenção com que a liderança trazer todo mundo para a mesma página. Segunda coisa, pensar em acelerar as carreiras, porque aí eu atraio jovens com esse motivo de permanência, de atração, né? Usando competências, usando modelos de assessment, né? A parte comportamental, que é valiosa e muito conhecida desde a Segunda Guerra Mundial, né? Já são 70, 80 anos. E o terceiro elemento seria repensar a remuneração do ponto de vista de variável, né? Porque o salário fixo, você até pode reajustar, mas ele é custo e ele não mexe na cultura do resultado da produtividade. Na minha opinião, isso é a chave do sucesso. É isso que eu tenho falado, é isso que eu tenho discutido entre colegas, entre amigos, é isso que o estudo também nos orientou, a partir dos dados que foram coletados, para poder provocar as empresas e os recursos humanos, né? Ou as recursos humanos, nós temos mais mulheres, muito mais mulheres em RH do que homens, né? Mas provocar esse pessoal todo a repensar a estratégia, transformando números, dados em estratégia. Poxa, isso aí é importante, né? Usar os números, dados como estratégia, né, Marcelo? Sim. Dados é fundamental para Fundamental. Qualquer negócio hoje. Qualquer tipo de negócio, qualquer porte. E dentro do ponto de remuneração também tem que ter os seus dados ali. E eu vejo a área de recursos humanos, às vezes, longe dessa análise, e você não precisa ser um especialista para lidar com isso, não precisa ser economista como eu, mas você entendendo um pouco mais como é que você trata aquilo, olhando no tempo a evolução dos gráficos e dos números, te ajuda muito numa reunião de diretoria a reposicionar opiniões, enfim, ganhar valor, né? E aí o recursos humanos ele deixa de ser uma área de apoio para ser uma área de negócio. Isso é muito importante. Sim. Né? Eu vi uma colega uma vez num fórum falando assim, o seu recursos humanos ele é um diretor financeiro. Aliás, aqui em Guarulhos, ele perguntou assim, o seu diretor a sua área de recursos humanos ele é um ativo para aquela empresa ou ele é um passivo? Olha que pergunta para lá de capciosa. Né? É um ativo o seu recursos humanos ou ele é um passivo? Ele contribui para o negócio, ele faz aquilo funcionar melhor ou ele é um peso a ser carregado? Resumidamente é isso. Poxa, é isso mesmo, né, Marcelo? É assim, uma pena que o programa já está terminando aí, né, Marcelo? E você é um grande amigo, um grande parceiro aqui do programa de Gestão de Pauta, da Rede Alto Tietê aí, né, Marcelo? E com certeza você vai voltar mais vezes, que você já é da casa, né? Obrigado. Mas assim, se você quiser deixar ainda alguma consideração final e também reforce as suas redes sociais, por favor. Reforçando as redes sociais, www.remunerar.com.br. No LinkedIn, a nossa newsletter Remunerar na Prática. O site da Remunerar está em reforma, nós estamos atualizando tudo aquilo.
Eu com 37 anos de experiência nessa área, Cláudio, eu não tenho dúvida que lidar com todas essas transformações do mundo do trabalho e fazer delas uma vantagem competitiva para trazer pessoas boas para sua empresa é um desafio enorme, enorme, enorme. Eu tenho falado isso em todos os fóruns onde eu participo, de norte a sul do Brasil, né? Mas eu tenho certeza que são estratégias que ao longo do tempo vão se provar vencedoras, porque esse é um assunto que vai durar muito tempo e vai doer muito ainda, né? Eu apostaria que essa questão da escassez de mão de obra, ela é tão ou mais dolorida do que o impacto da Covid, da pandemia, que Recursos Humanos teve que atuar rapidamente, resolvendo várias coisas ao mesmo tempo. Então eu apostaria que esse problema da escassez de mão de obra é o segundo desafio, além do Covid, além da pandemia, que Recursos Humanos enfrentou. E nada mais do que justo e importante se preparar para esse ambiente de negócio que você não muda rapidamente, individualmente a sua empresa não muda isso, né? É uma condição local do Estado, é uma condição local brasileira. Nós deixamos de fazer muitas coisas ao longo dessa CLT de 70 anos, né? E o que nós temos hoje de verdade, gente, é o efeito de tudo isso que deixou de ser feito. E nós temos que lidar com tudo isso. O Brasil precisa crescer, as pessoas precisam se alimentar, gerar energia elétrica, água potável, todos os recursos que a gente precisa para o consumo. E se não tiver oferta de produção e serviço, você tem inflação, que é um desequilíbrio da economia. Então preparem-se, né? Porque esse assunto ele não é passageiro, na minha opinião, né? E se você tiver boas estratégias, você tem pelo menos um caminho de sucesso para poder vencer e, de novo, fazer o recurso humanos, a gestão de pessoas ganhar valor para dentro da empresa, né? Ganhar valor, não ser visto como um passivo, né? Mas a área de recursos humanos, nessa hora, aproveitar como oportunidade para ser visto como um ativo dentro do negócio. Acredito muito nisso, de verdade, de coração. Poxa, bacana, Marcelo. Pessoal, eu super indico aí o trabalho do Marcelo, né? A Remunerada Consultoria. Ele é incrível. Mais uma vez, gratidão. Obrigado. Quero agradecer novamente aqui a nossa audiência aqui do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, que aliás, Marcelo, tem um carinho imenso aí, né, pelo pessoal aí. Sim, sim. Também os nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a ZUC Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Eu estou nas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. Eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.